o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 3 de outubro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você, internauta que nos acompanha pelo Facebook ou pelo YouTube TV Correio da Manhã ainda. Tem gente acompanhando pelo site tvc16.com com transmissão simultânea para todo mundo. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho também. Quem nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e Petrópolis, pelo Speed Fiber ou Tech Cable, como você chama a sua antena aí instalada. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E veja nesta edição a história de um cristão perseguido em Mianmar, Sudoeste Asiático. E mais, conheça um pouco da ONG Portas Abertas, que atua em mais de 60 países apoiando cristãos perseguidos por causa da fé em Jesus. Veja também no quadro Perguntar Não Ofende, o pastor Guilherme Amarino responde. Durante um culto dominical, o louvor pode ter maior duração que a pregação? E ainda, participe da campanha de alimentos da missionária Tânia Leal. E terça-feira, todos sabem, aqui no programa original, é dia de Mulheres de Fé e hoje recebo mais uma irmã abençoada, recebo Luterra. Tudo isto já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Chegou a Tom com as máquinas mais completas do mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. Em Mianmar, Koang, claro que esse nome é mudado porque eles não podem ter um nome revelado. É um cristão de origem budista. Os pais e a comunidade o rejeitaram quando ele aceitou Jesus. Atualmente, ele é um foragido da justiça de seu país. Em um vídeo resumido, porque a história é longa, então em um vídeo resumido,
da história deste cristão perseguido, vamos acompanhar os desafios de Ko Young. Após o golpe, houve vários protestos em diversas regiões do país. Eu ainda me lembro da primeira morte. Ko Aung é um seguidor de Jesus de origem budista. Durante a pandemia, ele ajudou cristãos em áreas rurais de Mianmar. Quando a Covid começou, os cristãos nessas áreas tinham muitas necessidades. Então, nós os ajudamos com itens básicos para a sobrevivência: arroz, óleo, sal e remédios. E também bíblias e livros cristãos. O trabalho com as comunidades cristãs levantou suspeitas dos vizinhos de Ko Aung. E os militares passaram a monitorá-lo. Eles começaram a me monitorar. Bloquearam meu acesso bancário no celular e sinalizaram minha carteira de registro nacional. Eu perdi minha identidade nacional. Quando os militares chegaram próximo ao nosso vilarejo, eu não tive coragem de ficar em casa. Eu tinha medo de que, a qualquer momento, eles me achassem, prendessem ou, até pior, me matassem. Foram muitas noites mal dormidas e minha saúde estava se deteriorando a cada dia. Ko Aung fugiu de sua terra assim que pôde. Sem identidade ou conta bancária, ele já não era mais considerado um cidadão de Mianmar. Mesmo estando em segurança em outro país agora, Ko Aung ainda corre risco de ser preso e deportado para Mianmar. Se ele for enviado de volta a Mianmar, não poderá se esconder, uma vez que o monitoramento digital está altamente difundido no país. Eu devo estar na lista de procurados em Mianmar. Então eu tenho que esconder minha localização exata. Eu evito compartilhar minha localização nas redes sociais. Porque nas grandes cidades eles instalaram muitas câmeras com reconhecimento facial e adotaram o projeto Cidade Inteligente. Se eu for deportado, com certeza serei acusado de diversos crimes e irei para a prisão. Quero continuar apoiando os cristãos. Meu sonho, quando o golpe acabar, é voltar para Mianmar. Cristãos em Mianmar são alvo crescente de perseguição digital. Isolados e sozinhos, eles precisam aprender a enfrentar a perseguição de acordo com a Bíblia. Você pode ser a resposta. Interceda, doe, encoraje. portasabertas.org.br/doe. Muito bem, você pode interceder, você pode doar e encorajar alguém a fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Lá no site portasabertas.org.br você pode escolher o valor que você quer doar. Mas mesmo assim, se nenhum valor couber no seu bolso, você pode fazer uma grande ação, um grande mover, que é orar
e conclamar outras pessoas, encorajar outras pessoas a orar pelos cristãos perseguidos no mundo. São mais de 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo em mais de 50 países. Tem uma lista de 76 países, os 50 mais perigosos para os cristãos viverem. Então, não tem desculpa. Se você não tem dinheiro, você dobra os joelhos e ora. Mas eu não gosto de orar joelhos, eu gosto de orar em pé andando, não tem problema. Vai para a batalha, vai guerrear, vai orar em pé. Mas ore por essas pessoas porque elas precisam. E para quem não conhece, a ONG Portas Abertas é uma organização cristã internacional fundada em 1955 por um jovem missionário holandês, o irmão André. Em uma viagem à Polônia, ele descobriu a necessidade urgente de Bíblias na igreja, de trás da cortina de ferro, e entendeu o chamado de Deus para servir cristãos em países sob restrição e discriminação. Seu chamado foi confirmado ao ler Apocalipse, capítulo 3, versículo 2a, que diz: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Bem, assim o irmão André começou o trabalho distribuindo Bíblias clandestinamente a cristãos que não tinham acesso às Escrituras e ficou conhecido como o Contrabandista de Deus, título do livro que conta toda a sua história. Bem, hoje a Portas Abertas atua em mais de 60 países apoiando a igreja perseguida por meio de projetos realizados em lugares onde acontece essa perseguição, para que a igreja local seja fortalecida e permaneça viva, sendo o sal da terra e a luz de Cristo onde estiver. Então, por favor, mais uma vez na tela aí, o site do ONG Portas Abertas. Por quê? Porque, gente, lá nesse site explica tudo. É uma ONG que existe desde 1955, ajuda cristãos em todo o mundo. Então, lá explica tudo, como você pode participar de várias maneiras, inclusive eles chamando para oração, que é muito importante. Bem, ainda falando dessa ONG, vamos acompanhar mais um trabalho abençoado da ONG Portas Abertas, denominado Shockwave. Esse Shockwave é um movimento jovem de oração pela igreja perseguida e mobilizou milhares de jovens brasileiros entre os dias 22 e 24 agora de setembro. Esses jovens intercederam pelos cristãos perseguidos na Ásia Central, porque lá a região é composta por 5 países que fizeram parte da antiga União Soviética. Há 30 anos, o número de cristãos na Ásia Central era quase zero, mas um avivamento despertou 330 mil pessoas para a salvação em Cristo. Olha que lindo! O Shockwave apoia o agir de Deus na região por meio da oração. Viu como a oração é importante? Vamos conferir. É um vídeo curtinho, de 2 minutos, só para você entender um pouquinho o que é esse Shockwave e a importância da oração. O que leva alguém a arriscar a sua vida por amor a Jesus? Nós precisamos entender que todos nós fomos chamados para propagar o Evangelho, também para fortalecer uns aos outros. Uma curiosidade que me chamou a atenção das pessoas da área central é que os cultos domésticos não são feitos nos lares somente como uma estratégia de fuga da perseguição, mas também é um retrato da sua cultura local, de adoração ser comunhão à mesa. Irmãos que passam por tantas dificuldades e que a gente às vezes nem sabe. Então, entender um pouco de como foi isso e nos unir com eles nesse tempo foi uma bênção. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas lá ainda. Somos privilegiados de orar onde quisermos. Por exemplo, no shopping, esse é um privilégio que nossos irmãos em Cristo não têm. Nem de abaixar a cabeça. Que pode ser que venha alguém para falar assim para ele: o que você está fazendo? Somos privilegiados em poder dizer ao mundo que nós somos cristãos. A gente conseguiu compreender um pouco mais várias histórias e coisas que a gente tem uma necessidade de orar e que muitas vezes a gente não ora. Foi realmente entender o que é o corpo de Cristo e como a gente pode apoiar os nossos irmãos que estão sendo perseguidos lá.
Viu como é importante a oração? Vários jovens no Brasil e no mundo inteiro participaram do Shockwave. Eu só mostrei o vídeo aqui do Brasil. Você pode participar de maneira muito simples, na sua casa mesmo, orando pelos irmãos em Cristo Jesus, que são perseguidos no mundo inteiro. Agora nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e agora vamos falar da campanha de alimentos, essa campanha que eu toda semana peço a você que está nos assistindo, seja você evangélico ou não, não importa a religião, importa amor ao próximo. Se você quer ajudar, é muito fácil. Qualquer alimento, pode ser 1 quilo, 2, uma cesta básica inteira ou um pacotinho de macarrão de meio quilo, não importa. O que o seu coração, o seu bolso permitirem. Você entrega ali na Washington Luiz 369, só deixar na portaria da igreja e falar, olha, é para a campanha de doação de alimentos da missionária Tânia Leal, porque assim você vai estar ajudando várias famílias que necessitam. Porque a missionária e toda a equipe já leva esse alimento espiritual e a gente precisa do alimento material também, porque tem muitas famílias em vulnerabilidade social que nós visitamos. Eu digo nós, porque eu também faço parte desse trabalho. E você pode deixar também aqui na TV Correio da Manhã, edifício Vitrine, segundo andar, que nós entregamos a missionária, se for mais fácil aqui, ou então direto na Assembleia de Deus, ali na Washington Luiz 369, o que você puder, tanto alimento quanto produto para a higiene pessoal, ou fralda geriátrica, ou fralda para bebezinhos, porque atendemos famílias com idosos, com crianças, com recém-nascidos. Então, o que o Senhor tocar o seu coração, ajude. Desde já a gente agradece, em nome de Jesus. Bem, durante um culto dominical, o louvor pode ter maior duração que a pregação? Quem nos responde é o pastor Guilherme Amarino, porque hoje é dia do quadro que tem aqui toda semana, Perguntar Não Ofende. Vamos acompanhar. Na proporção da palavra de Deus, quando a gente vê no Novo Testamento e Antigo Testamento, os momentos de instrução, eles têm uma prioridade gigantesca. A prioridade querigmática, ou seja, da proclamação da palavra, ela é crucial. Então, todo o culto é uma proclamação. Todo culto ele deve ser visto como uma pregação. Se a gente reduzir o momento de pregação da palavra pela pregação ipsis literis, ou seja, o sermão, nós talvez não compreenderemos direitinho isso, porque as músicas também são, aí isso é Lutero quem fala, as músicas são um sermão cantado, ou deveriam ser, as orações são um sermão orado, todos os elementos do culto eles devem compreender na educação da igreja. E é claro que se a gente dá mais tempo para músicas que não ensinam nada, ou só repetem coisas vazias, ou não trazem à igreja uma profundidade bíblica, aí a gente tem um descompasso aí. Eu acho que a melhor alternativa é que a gente equilibre. O culto não é só feito de cantoria e sermão. O culto é feito de outros elementos. A própria palavra nos ensina a instruir uns aos outros, claro, a aconselhar uns aos outros, a nós orarmos uns pelos outros e cantarmos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então,
um bom jeito da gente começar a responder sobre isso não é quanto tempo é o ideal para cada coisa, mas sim que cada coisa deve ser profundamente marcada por uma pedagogia da palavra de Deus. O D. Carson, por exemplo, ele vai falar que o culto público ele é também uma grande pedagogia, ou ele é formativo à igreja. J.K.A. Smith também vai falar sobre isso. Jean-Jacques von Naumann vai falar sobre isso. Calvino, durante a Reforma Protestante, vai falar sobre isso. O culto ele forma a igreja, todo ele. E muitas vezes a gente considera que só a parte da instrução propriamente dita, ou da exposição da palavra, é a única parte que está ensinando a igreja alguma coisa. E as músicas são aquela coisinha que veio antes. E a gente não se importa com isso. Então daí sim um problema, se a gente não se importa com o conteúdo teológico das músicas e deixa essas músicas ocuparem um bom tempo, é claro, é uma problemática. Porém, se a gente considera que todo culto deve ser uma grande proclamação da mensagem bíblica cristocêntrica, aí a quantidade de tempo ela vai já aparecer para a gente naturalmente. Talvez cantaremos menos do que a própria instrução, porque também oraremos, também ouviremos mais leituras da palavra e assim por diante. Muito obrigada ao pastor Guilherme, ótima resposta, eu gostei. Para quem perguntou, creio eu que esteja respondido e para mim também. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu volto com a irmã Luterra. Nós vamos falar, claro, de fé, já no Mulheres de Fé. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm, de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o Banco de Leite Humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Chegou a Tom com as máquinas mais completas do mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde o segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. E é isso, nós sobrevivemos a cada dia, graças à misericórdia do Senhor, porque merecendo não merecemos nada, é a misericórdia, a graça e a infinita bondade de Deus. E hoje mais um Mulheres de Fé, obviamente vamos falar sobre esse tema, recebo mais uma irmã abençoada, Luterra, muito bem-vinda, em nome de Jesus, Beth, já te agradeço pela presença, benção, falar né? de fé. Eu que agradeço, né? Falar de fé é muito bom, né? Muito bom. Importante.
E para você que está com a fé assim um pouco, eu não estou muito bem, ou você que está com aquela fé firme, vai edificar mais. E para isso que o Senhor colocou esse programa, que esse programa aqui é totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Para quem não conhece Jesus, nem sabe do que a gente está falando. Como assim dirigido pelo Espírito Santo? É confuso. Mas para quem é de Deus entende, e quem não é vai entender, porque creio que o Espírito Santo vai tocar. Com certeza, com certeza. Irmã, à vontade, que o Senhor colocar o seu coração, uma palavra, um testemunho, tudo junto, um louvor, o que o Senhor colocar o seu coração, Amém. Porque esse momento é reservado para Ele. É muito importante falar sobre fé, né? E falar sobre fé não tem como não falar da minha vida, né? Do processo que nós vivemos a cada dia. Mas eu quero deixar aqui uma palavra. Sim. Se encontra na 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que vai falar a respeito de Ana. Capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: se o Senhor dos Exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua filha, da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12, sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Até aqui, esse Amém. texto. E a história de Ana fala muito a respeito da fé, né? Existe uma fé que todos nós temos quando aceitamos Jesus, quando nascemos. E existe uma fé que é uma fé que ela é gerada no processo, né? E sempre quando eu olho para essa palavra, eu olho para a minha vida e eu vejo as coisas que Deus tem feito, né? Por intermédio dessa fé. Uma fé sobrenatural, né? Tem 6 anos mais ou menos que nós passamos por um processo, né? Eu perdi meu esposo, né? E foi bem difícil para nós, né? No momento a gente não entende, né? Meus filhos eram bem pequenos, né? Quando nós descobrimos a situação, ele teve 2 tumores no canal auditivo, né? Uma doença semelhada pelos médicos, a neurofibromatose tipo 2, né? E quando descobrimos já estava do meio para médio para grande. Então a gente entrou num processo muito difícil, um processo que nesse momento você precisa gerar essa fé inabalável, né? A gente crê que Deus pode fazer, né? Mas quando Deus permite você passar por esse processo, nós acabamos conhecendo um Deus muito maior daquilo que a gente pensou, né? Então foi um processo bem doloroso, um processo bem difícil. Imagino. E você quer falar desse processo? Posso falar. Ele estava trabalhando, né? E de repente começou com uma labirintite, como se fosse uma labirintite e tal, até que a gente chegou a esse diagnóstico. Ele passou por uma cirurgia, né? Mas a medicina ali não deu nenhuma resposta positiva, mas nós confiávamos no Senhor, fomos orando, né? E esse processo de enfermidade durou 6 anos, né? E aí ele, 4 anos, né? Depois dessa primeira cirurgia, ele precisou passar por mais uma cirurgia. Sendo que já no final desses 4 anos da primeira cirurgia, ele já tinha sintomas de, como o médico já tinha falado, não andava mais, né, em outras situações. Então ele entrou bem debilitado nessa cirurgia. E eu me lembro que o médico falou: Lúcia, o Cláudio está bem debilitado, mas eu vou dar o meu melhor. Eu falei: olha, eu já entreguei a vida dele na mão do Senhor,
Ele era um homem de muita fé, servo de Deus. E ali ele passou por essa cirurgia, né? Para a glória de Deus, ainda Deus aprova o Senhor manter ele 2 anos, mais 2 anos. No final desses 2 anos, aí chegou realmente o momento de Deus recolher ele. Então, tudo é um processo na nossa vida para que nós venhamos desenvolver, né, a fé no Senhor, realmente. Eu olho para a vida de Ana e a gente vê uma mulher triste, amargurada, sofrendo, né? Mas ela não sabia que Deus tinha um propósito lá na frente. Então, todo o processo que nós passamos diante de Deus, ele vai nos levar a um propósito muito maior, né? E, às vezes, o que eu aprendi muitas coisas. Eu tenho aprendido ainda, eu vou falar para você, né? Sim, cada dia. Cada dia mais a gente vai crescendo, né? Falar como Neemias, a gente está em obra, né? Então, todos os dias nós vamos alcançando um nível maior dessa fé, conhecendo mais e mais, né, o Deus que nós servimos. E a gente aprende, né, que Deus não é um Deus emocionado, eu sempre digo isso. Então, Deus não vai mudar aquilo que está no coração de Deus, porque Deus age segundo os seus propósitos, Deus age segundo a sua vontade, né? Deus não faz isso para te dar aquilo. Deus, ele é Deus, soberano sobre todas as coisas, né? Então, Deus, ele tem um propósito maior na nossa vida e muitas das vezes o processo, ele é necessário para nos tornar melhores ainda, com uma visão mais ampla, né? Então, assim, nós passamos por isso, não só eu, toda a igreja, todos os irmãos que nos acompanharam, que conhecem a nossa história. E eu vejo, assim, o poder de Deus, né, revelado na nossa vida, a cada passo, a cada dia. E a gente vai vencendo, né? Nós estamos em obra, então a obra não termina aqui, só no céu. Na tua vida está valendo o que a gente sempre fala, né? Sim. Se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, também é Deus. Então, Então, isso não enfraqueceu sua fé, o fato do Senhor ter recolhido ele. Não, pelo contrário. Às vezes, as pessoas nos encontravam e falavam assim, como é que você está suportando isso? Só que para mim, Beth, eu não via aquilo, eu não conseguia ter essa visão, né? Eu sabia que Deus ia acrescentando, eu aprendi a viver um dia de cada vez, eu aprendi dentro dos hospitais, que isso contando assim, parece que foi uma coisa muito rápida, mas houve um processo de ficar dentro dos hospitais, de pregar para pessoas à beira da morte, de ganhar almas para o Senhor, porque a gente estava ali, mas a gente estava ali por um propósito. Então, nós ganhamos muitas almas ali nos hospitais. Você falou uma coisa interessante, que eu vou abrir até um parênteses para quem está pensando assim, meu Deus, Deus não está preocupado com o nosso corpo físico. Verdade. O nosso corpo físico tem um tempo aqui na Terra, ele está preocupado com a nossa alma que é eterna. Com a nossa alma que é eterna. Então, esse processo que você passou com o seu esposo, por mais que você tenha sentido falta dele, e talvez sinta ainda, eu não sei, a gente sabe que está nas mãos do Senhor porque está salvo. Então, quando um ente querido parte salvo, fica a saudade, mas não fica aquela dor, porque a gente sabe onde ele está. Fica a saudade, mas nós sabemos onde ele está. Verdade. E nesse processo de você estar acompanhando seu marido, quantas almas, né, você não deve ter ajudado, deve ter levado para o reino, né? Porque o Senhor usa como Ele quer. Então, na tua dor, no teu sofrimento, Ele foi te usando. Muitas pessoas foram porque o Senhor está de olho, na alma, que é eterna. Deus está preocupado com a alma. Por isso, não pode se perder. Então, quem não tem Jesus, quem não está salvo, tem realmente muito medo da morte. Sim. E a morte vira, assim, um monstro. Verdade. E nós, que almejamos o reino, sabemos que não é assim. Fica a saudade, claro, ninguém quer perder um marido, um pai, uma mãe, um filho. Verdade. Né? Sim, sim. Principalmente os filhos. Mas nós sabemos para onde eles foram. É verdade. E aí o Senhor consola. É verdade. Entender, Beth, porque o que acontece, enquanto nós relutamos contra os propósitos de Deus, a gente fica como Ana. A gente não consegue ver nada de bom nisso, né? Mas quando a gente passa a entender, a gente entende que a vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável. E falar sobre isso hoje, para mim,
foi como um aprendizado, né? Como eu falei para você, cada dia mais eu me torno melhor sobre isso, né? Toda essa... então Deus fez isso, né? Várias pessoas já perguntaram, como que Deus faz isso? Tira alguém, né? Mas a gente não discute. A vontade de Deus é de Deus, né? É soberana. É soberana. E eu me lembro, você falou sobre esse louvor, né, na segunda cirurgia, que ele estava na Santa Teresa, e lá eu comecei a adorar isso para ele. Falei, olha, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então foi o louvor que eu adorei nesse período, nesse processo da segunda cirurgia. E foi uma benção a cirurgia, ele saiu, graças a Deus, ficou bem, ficou 2 anos, né? Mas chegou um momento realmente do tempo determinado de Deus. Porque todos nós temos um tempo determinado. O nosso corpo tem validade nessa terra. Tem. Ele tem E validade. só Deus sabe. Só Deus sabe. Porque muitas das vezes o médico fala, eu já testemunho aqui da irmã Sim. Neide, lá do Independência. Gente, que testemunho forte. Né? Todos os médicos preparam, 3 dias lá, tudo preparado, caixão, Sim, tudo. Sim. Meu Deus. E o Senhor falou para ela, confia somente porque não é o tempo, não vou recolher não é ele. esse momento. Falou que não ia recolher e o menino estava destroçado. Quem Meu assistiu, Deus. quem não assistiu, vai lá assistir, porque vale muito a pena. Forte, né? Então não adianta, só quem determina é Deus. É. O médico pode falar o que for para você, se não for o tempo Mas de se Deus. não é a hora. Você vai viver muitos anos. Eu conheço pessoas Algumas assim. vezes ele falou assim, eu já orei, ele falava para mim, porque era sofrimento, né, para ele também. Claro. Pai A de carne família. sofre. Ele dizia para mim assim, eu já orei, eu já pedi a Deus 3 vezes. Eu disse para ele, olha, o tempo é do Senhor, fique em paz, né? E ali ele serviu ao Senhor, né? Mesmo debilitado, mas Deus fez algo lindo, Deus fez obra linda. Nós presenciamos pessoas à beira da morte, recebendo ali libertação. Isso é mais prazeroso, né? Então hoje a gente consegue ver todo um processo de Deus necessário na nossa vida, onde eu não tenho noção, mas quantas pessoas foram alcançadas. De vez em quando eu encontro alguém ainda que diz, lembra, eu estava lá naquele hospital e tal, e você pregou, meu pai, você pregou para alguém, né? Isso é gratificante, Isso, né? É saber que Deus está na nossa vida. Vale a pena crer, confiar. Não vou falar certeza, porque a gente não tem certeza de nada, mas eu acho, aquela quase certeza, que muitas pessoas falaram para você assim, ué, mas você é serva de Deus, seu marido, tudo, e ele passou por esse sofrimento, e o Senhor levou teu marido e você ainda serve esse Deus. Você deve ter ouvido isso. Muitos questionamentos, né? Se fosse você parava, eu não aguentava isso não. Misericórdia. E outras situações, Isso é o né? inimigo que manda esses mensageiros. Né? Mas a gente vai conhecendo o Senhor, então cada vez a gente se torna íntimo de Deus, né? Cada vez que você se torna íntimo, porque Deus está pronto a se revelar a todos nós. Muitas das vezes nós não ouvimos, e se tem um momento que nós paramos para ouvir Deus, é no momento da luta, é no momento da dor, é no momento da enfermidade. Eu sempre falo na igreja, sempre falo, irmãos, não espere o dia mau chegar, porque a Bíblia fala sobre o dia mau. E muitas das vezes nós achamos que vai dar tempo, né? Protelamos isso. Verdade. Algo que Deus já até chamou a gente, algo que Deus já até falou nos nossos corações, né? E às vezes a gente espera o dia mau chegar. É o que eu digo. A minha família toda foi se convertendo há 20 anos atrás. Minha família toda foi se convertendo, a maioria católica, um ou outro espírita. Foi. Só faltávamos eu e minha irmã mais velha. E eu era assim a mais improvável. Meu Deus. Eu era, não. E fiquei 30 anos dentro de uma outra, nem é uma religião, de uma doutrina. Sim. E acreditando piamente naquilo, porque o inimigo nos cega. Verdade. E fiquei ali servindo aquilo, servindo. E aí o Senhor foi mandando, né? Um irmão falar, o outro irmão, um sobrinho, porque foi todo mundo... E eu relutante. Aí o Senhor, então tá bom. Então, vai no amor, vai pela dor, vai ser do meu jeito. Aí foi do jeito aí dele. É do jeito de Deus, né? Aí foi, eu agradeço todos os dias, por ele ter me tirado do lamaçal que eu vivi. Glória a Deus. Aí quem está no mundo não entende. Nossa, mas que lamaçal, eu te conhecia, você era uma pessoa isso. Olha para você. Não, perante os olhos de Deus eu estava no lamaçal do pecado, sim.
Para os homens, não. Tinha uma vida normal. Normal. Mas se você for ver com o que Deus quer que para Deus- nós, o melhor, Exato. a salvação da nossa alma, o maior milagre é a salvação da alma. Verdade, O maior. verdade. Por mais que Deus faça na tua vida, que Deus, a gente sabe que Jesus salva, cura, liberta. Ele faz tudo que Ele quiser. Você pode dormir pobre materialmente, acordar rico. Pode tudo. Deus Verdade. pode tudo. Deus tem todo o poder. Todo o poder. Aliás, Ele é o poder. O poder. Mas a salvação da alma é o maior milagre. É o maior milagre, com Então, certeza. esse a gente tem que lutar cada dia para não perder. É o mais importante, né? É o mais importante. É o mais porque importante zelar por isso. mesmo que a né? gente viva 100 anos na Terra, vamos supor, verdade. vou viver 100 anos É. ainda. Mas perto da eternidade, isso é um dia. É verdade. É transferir aquilo que você recebeu, né? Para vidas, para pessoas, né? Como o próprio Jesus disse aí, de fazer discípulos, né? A todos, né? Aquele que crê, né? Será salvo, será batizado, né? E que nós possamos pensar nisso. Hoje eu consigo, né? Entender, né? Porque quando a gente está no meio da luta, a gente não tem esse entendimento, né? O medo, a falta de fé, muitas das vezes, né? Acontece, estamos na carne ainda. É, verdade. Mas quando você entende, né? Que é o que aconteceu com a Ana, ela entende que Deus, além de dar o filho para ela, Deus tinha um propósito maior, né? Que era fazer com que Samuel fosse juiz. Então, Deus estava precisando de um juiz para julgar, né? Sim. E Ana precisava de um filho. Então, Deus, ele trabalha, né, com os propósitos, com os desejos alinhados. Mas o nosso desejo e a nossa vontade tem que estar alinhada ao querer de Deus. E não adianta fazer com a própria mão, né? A gente querer fazer do nosso jeito, porque Verdade. vai dar errado, né? Mas do jeito de Deus, Ele te dá suporte. Do jeito de Deus, Ele te dá vitória, né? Ele envia anjos. Deus trabalha, Deus cria meios, Deus cria situações para nos abençoar. A gente só precisa obedecer. Aleluia. E às vezes a pessoa está na prova e não tem paciência de passar pela prova, não tem, e aí quer dar ajudinha a Deus, né? Deus não Exato. precisa de ajuda não, gente. Passa a prova, vai passando. Vai que o dando Senhor glória a colocou- Deus. Tem vai até dar- aquele louvor, né? Vou passando pela prova, dando glória a Dando Deus. glória lá, 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, se eu não me engano, está lá, em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Então, tá difícil da graça, faltou da graça, sobrou da graça, tudo é tudo. Tudo é. E aí vai passar. E aí É. passando, você vai, ai, como é bom ser obediente, como é bom Verdade. servir a Deus. Ouvir a Deus, né? E você se torna cada vez mais forte, né? E eu quero falar para mulheres que estão em casa. Eu era uma pessoa assim que pensa uma pessoa medrosa, medo da morte, medo de entrar no hospital, gente, meu Deus. Só que depois disso, parece assim que vieram várias situações e a maioria do chamado era orar no CTI, Meu orar Deus, que em tremendo. pessoas assim, já no final, eu ter essa oportunidade de falar dessa fé e de falar do amor do Senhor. E muitas das vezes eu presenciei pessoas que realmente do coração endurecido, mas a maioria das vezes, pessoas que receberam o Senhor como seu Salvador. Então isso é gratificante para nós, né? E nos incentiva, nos estimula cada vez mais se manter diante do Senhor. É verdade. E você trouxe essa palavra de Ana, né? Como Deus trabalha. Os últimos cultos que eu fui na semana passada, que eu vou no mínimo 3 por semana, os últimos, de semana retrasada, semana passada, falando, e até domingo, que já é o primeiro dia da semana, veio essa palavra de Ana, né? Mistério, Só né? que Deus, né? De formas diferentes, mas Sim. está falando. Falei, É. Até comentei com meu esposo, falei, mas de novo esse Ana. Aí ele falou, Deus quer tá falar, falando. quer falar do jeito dele, Deixa de Deus várias falar. maneiras, para cada Exatamente. momento, cada pessoa precisa ouvir isso. E é verdade, aí hoje você traz. Eu falei, oh Deus maravilhoso. Sobre a fé, né? Ontem mesmo a gente tem uma sala de oração na igreja, né? Um tempo de terapia com as mulheres. E eu fiz até essa pergunta para elas. Quando você olha para a história de Ana, você vê que é uma história dirigida por Deus ou o inimigo entrou aqui? Né? Então a gente chega à conclusão que não teve nada do inimigo. Nada. Tudo Propósito aqui mesmo. foi por um propósito. Tudo aqui foi permissão de Deus. Então é a forma, nós estávamos falando
estudamos lá um livro, A Raiz da Depressão. Então, falamos sobre a falta de objetividade, e uma das faltas da objetividade também é a cosmovisão, quer dizer, a forma com que nós olhamos para o problema, né? Não é o que eu passei, é o que eu vou fazer com aquilo que eu passei dali para frente. É isso que importa. Eu preciso transformar nisso em algo que vai ser aí a minha viagem para o propósito de Deus. Então é a forma. Eu até brinquei com as meninas ontem e a gente embolou uma folha de papel, dei para cada uma e falei, olha, imagine que é um limão. Todo mundo recebeu o limão. O que você vai fazer com esse limão? Então, elas começaram a falar, a gente vai fazer uma mousse, a outra, vou botar na carne e tal. Eu falei, pois é, mas tem alguém que vai pegar, vai chupar o limão, vai falar, que fruta horrível, e vai jogar fora. Então, é como você vai lidar com essa situação, né? Então, Deus está nos chamando, porque o propósito de Deus não é nos matar, né? E a gente vê pessoas se perdendo nesse processo, nessa transição entre o momento e o propósito de Deus. Quando as pessoas entendem que Deus é um pai ruim, quando as pessoas entendem que Deus ele não é aquilo que a Bíblia diz que é, né? E aí isso faz com que as pessoas percam essa fé. Quando o objetivo de Deus é só, né, nos fazer vencedores lá na frente. Mas então, assim, para quem lê Bíblia é muito claro que Deus é amor, mas também é justiça. Só que a justiça dele não é para nos matar. A justiça dele é porque ele nos ama. Ele nos ama, né? Ele quer cuidar da gente, né? Ele tem o melhor, né? Os nossos pais aqui na Terra, que são pecadores, cheios de defeitos e falhas, eles nos corrigem porque nos amam. Imagine Deus. Cuida, né? Verdade. É porque nos ama. Então, se você aceitar a correção divina, sua vida vai ser sempre melhor. Vai fluir. Vai fluir. Sempre. Porque, como você já falou aqui hoje mesmo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, não tem nada de ruim. Não tem. Não tem. E tudo que ele faz coopera para o bem daqueles que o amam. Então, assim, tudo de Deus é bom, gente. Tudo que vem de Deus, então, não tem como enxergar nada ruim, a não ser que a pessoa... Porque tem a diferença da justiça para a ira. Tem a ira de Deus, mas a ira não é para o Filho de Deus. A ira é para quem blasfema, para quem... Né? São outras situações, caminhos, outros caminhos. Totalmente contrário. E tem que fazer muito para chegar ao ponto da ira. Para o né? filho, para aquele que ele ama, é a justiça. Deus e a justiça dele é boa. A justiça dele você pode traduzir como disciplina. Verdade. É diferente da ira. Porque quem ama, cuida, zela, corrige também, né? Vai mostrar, né, o que está certo, o que está errado. E esse Deus, ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Disso tudo que você passou, irmã, você já falou bastante aqui, claro, que só te fez crescer e tudo que você aprendeu. Mas, assim, se tiver como você resumir, como você passar para mulheres que estão nesse momento passando por isso. A gente sabe que tem muitas pessoas com marido em hospital, ou em casa com problema de saúde, ou outros problemas, assim, que está numa situação muito difícil, não só de saúde, porque às vezes o problema não é de saúde, mas é problema. Às vezes o marido envolvido com vícios, né? Drogas, bebidas, filho difícil. Então, está passando por isso tudo e muitas das vezes se a pessoa não estiver muito ali conectada com Deus, muito na oração, na intimidade, acaba desistindo. É verdade. Então, assim, com a sua experiência de vida espiritual, o que você tem para falar para essas mulheres? Eu quero deixar, né, essa palavra como exemplo aqui e que você possa abrir o seu coração para o Senhor, porque é um momento difícil, né, quando a gente se depara com essas guerras, né, dentro da nossa casa, mas é orando, é buscando, é se renovando, né? A gente precisa renovar a nossa mente em Cristo e a gente só renova através da palavra, orando. Uma coisa que eu tenho aprendido muito importante, que Deus não vai te deixar passar por essa luta sozinha, né? Deus sempre vai levantar Noemi, Deus sempre vai levantar alguém do teu lado que vai te ajudar, que vai te estimular, né, a buscar o Senhor, a buscar pela palavra, a se renovar a todo momento. É a palavra que eu deixo
não desista, né? Todo o processo de Deus não é para te matar, é para te fortalecer. E nós temos armas poderosas. Poderosas, né? Nós temos 2 joelhos. A gente tem muitas. 2 joelhos. Podemos jejuar, porque a gente sabe que algumas denominações de igreja falam, isso jejuar é coisa do passado. Isso não tem nada a ver, mas não bíblico, precisa. Né? Não precisa. É verdade. Precisa, porque, olha, o espírito, ele se converte, mas a carne não. A carne não. A carne nunca vai se converter. É verdade. Você vai partir dessa terra e a carne... Nunca. A carne, ela é dominada. É uma guerra constante. Né? Ela é dominada. Então, quando você faz jejum, você fala, peraí, vou te mortificar, vou te colocar no teu lugar. Exatamente. A tua vontade vai ficar aí, vai prevalecer a vontade do espírito. O jejum é para isso, é para mostrar para a carne que ela não manda, quem manda é o Senhor. Justamente. Né? Isso aí. Por isso é muito válido. Não é uma coisa do passado, não. A gente precisa ir muito fortalecer. Então, tem muita gente... eu já ouvi em algumas denominações falando que jejum não é mais necessário. Eu nem vou entrar no caso, porque aí é o que cada um acredita. Cada um pensa, né? Cada um pensa. Mas é importante, não entra nessa não. 2 grandes armas, jejum e oração. E claro, não adianta fazer, vou orar uma semana e jejuar e pronto. E deportar no mundo. Não, tem que ter uma vida de separação, de santificação na vontade do Senhor. Exatamente, conforme a palavra. Porque às vezes a pessoa está aí nas baladas do mundo, não, mas essa semana... essa semana eu vou fazer para Deus fazer, mas aí depois... Não, aí vai ficar barganhando com Deus. É verdade. Não dá, eu tenho 36 anos de evangelho. 36? Me converti com 9 anos. Oh, glória. E a gente já muita história, passa por vários processos, né? A gente passa por várias situações, sim, mas em tudo a gente vê o Deus, né, tão poderoso se revelando cada vez mais a nós, né? Jó, ele disse, antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Então eu creio que Deus ele vai te fazer contemplar Deus de alguma forma nessa situação. Confie, acredite, né? Se Deus disser não, aceita. Se Deus disser sim, aceita também, com certeza. Tudo é benção de Tudo Deus, é benção. nada... Porque o que vem de Deus vem para nos acrescentar, não acrescentar dor, né? Mas para nos fazer ser melhores cada vez mais em Deus, né? E só para finalizar, tem quanto tempo que a irmã perdeu o marido? Tem 6 anos, vai fazer 5 anos e está findando, 5 anos esse ano. Tá. E nesse tempo o senhor trabalhou, sua vida? Sim, o primeiro ano foi muito difícil para mim. O primeiro ano é muito porque quando ele faleceu, você já sabia, então Deus já vem te preparando, Deus já vem falando, Deus já vem preparando o ambiente. Só que a gente, né, no momento, fica, né, vulnerável, né? E aí eu não sabia nem viver, porque a gente passou muito tempo cuidando dele, muito tempo. E aí, aquele ano foi bem difícil. Mas depois, Deus vai trazendo, Deus vai trabalhando. Deus não para a obra, né? A gente está sempre em obra, a obra, né? continua. Continua. E Deus vai fazendo a gente entender, né, que a gente precisa prosseguir, né? Eu tenho 3 filhos, né? Hoje Glória estão já Neemias com 20, Esté com 19, Rebeca com 17, né? Então tem filhos para cuidar, né? Tem filhos espirituais, né? Que nesse momento não me abandonaram, estiveram comigo em todo o tempo, estamos juntos, né? Aleluia. E continuamos porque ele deixou um legado. Então a gente continua fazendo a obra do Senhor, né? E não vamos parar só lá no céu, nem no céu, né? Porque lá a gente vai estar todo mundo junto, reunido ali na presença do Senhor. A gente continua. Glória a Deus. Parar jamais, né? Porque o reino tem que avançar, né? O reino tem que avançar. E a igreja segue caminhando. E às vezes, como eu falei que Deus levanta Noemi, ontem a gente falou também sobre isso na sala de oração, né? E eu me lembro que algumas vezes eu falava, Deus, eu não sei viver, eu vou fazer o quê? E aí Deus começou a trazer ao meu coração coisas dos meus sonhos que estavam perdidos lá na gaveta, que eu não tive tempo de concluir. Às vezes chegava alguém, vai estudar, você não queria estudar? E eu queria realmente estudar. Sim. Então Deus levantava pessoas para trazer à minha memória, né, os meus sonhos que estavam guardados, e isso foi muito bom.
Aleluia, Então, a gente tá Deus é caminhando. maravilhoso. Deus é maravilhoso, Sim. Ele cuida, né? Eu falo Cuida. que nesses praticamente 6 anos, eu vejo o cuidado de Deus comigo e com a minha família, né? Aquilo que Deus prometeu ao meu esposo na época, Ele é fiel, Ele tem cumprido, não só na nossa vida material, espiritual, também emocional, com a igreja, com o ministério, o cuidado do Senhor. Aleluia, Isso porque é muito bom. nós morremos, mas a promessa não. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Existe uma promessa e a gente precisa caminhar em direção à promessa, né? Amém. Também não pode parar, né, Beth? Não pode parar de Ficar jeito nenhum. sentado, esperando o que vai acontecer. A Bíblia diz que quem olha para o vento, ele não planta e nem colhe. Deus né? disse a Moisés, diga ao povo que marche. O resto ele faz. É Ele que ativo, abre o mar. É em atividade, né? Isso aí. Que é caminhando, é se esforçando, que Deus, Ele olha, né? E olha pra gente, vê que você está fazendo força, e Ele vai lá e fala, peraí, vou derramar uma unção aí dessa pessoa aí, para que essa pessoa possa chegar até o propósito. Glória a Jesus. Deus é Que fiel. vontade de ficar aqui a tarde toda, mas a gente começa a falar de Jesus o tempo A voa. gente não para, né? Isso sempre acontece essa Eu feira. gosto. A gente tá tão bom, a gente olha assim. São muitas experiências, né? E a gente quer compartilhar, né? Quer compartilhar, muita É. bênção. Estou muito feliz de tê-la recebido Obrigada, aqui, que o Senhor Beth. continue abençoando você, a sua Amém. família, seus Amém. filhos, futuramente seus netos, Glória toda a a sua Deus. geração, Amém. até a última geração. Glória a Deus. Assim como fez com Abraão, é a Amém. promessa. Glória a Faça Deus. com os filhos. Eu quero agradecer você, né, por esse momento importante para nós mulheres, né, todas que têm vindo, outras que virão, porque tem sempre alguém que com certeza está na escuta, alguém que precisa saber, né, do que nós passamos, porque às vezes é muito fácil você olhar uma mulher lá, talvez pregando, ou algum momento, e você não sabe, né, os caminhos que percorremos para chegar lá. Então, vale a pena servir ao Senhor. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, por esse espaço, por essa oportunidade. Que Deus continue te abençoando poderosamente nesse lugar. Eu Hein? que agradeço. Que vidas sejam edificadas, né? E louvado seja o nome do Senhor por ter aberto esse espaço. E é isso. Espero que tenha edificado sua fé. A mim, muito, muito. Cada irmã que vem aqui, eu fico... Nossa, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Então, muito obrigada mais uma vez, irmã Lu. Beth. E obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Quem perdeu, tem reapresentação nos 6 municípios de cobertura da TV Correio da Manhã, às 7 horas da noite, hoje ainda. E quem não tiver a antena Speed Fiber ou Tech Cable pode assistir no YouTube da TV Correio da Manhã ou no Facebook TV Correio da Manhã, que fica lá. E ainda no canal Testemunhos de Fé. Então não tem como você perder. Muito obrigada pela audiência. Beth, posso mandar um beijo? Pode, claro. Vou mandar um beijo para os meus filhos, Nemias, Esther e Rebeca, para os meus filhos espirituais, né? Nossa igreja, nosso ministério Só em Palavra. E também um beijo aí para os meus pais. Que Deus abençoe. Fica à Obrigada a vontade, todos se quiser pelo falar o nome carinho. do ministério, não tem problema, fica à Tá, vontade. nosso ministério, Igreja Evangélica, Ministério Som em Palavra, né? A gente se encontra ali no loteamento Samambaia, na antiga Rua G, e também nossa congregação no Roseiral. Um beijo para vocês, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe. Muito obrigada, irmã. E a gente volta amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.